Prefeitura e Legislativo de Ribeirão Preto serão obrigados a exonerar cargos de confiança, comissionados ou de função gratificada ocupados por parentes. A medida deve ser cumprida até o final de agosto e não cabe mais recurso. A prática do nepotismo, em que parentes de funcionários públicos têm sido colocados em cargos de confiança há tempos, é proibida. Mas foi preciso uma ação civil pública para exigir que Prefeitura e Legislativo de Ribeirão cumprissem o que é regra em todo o país. Ela foi proposta em 2007, envolvendo tanto a administração direta quanto indireta, mas em primeira instância não foi extensiva a secretários. Em 2014, um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão e incluiu estes agentes públicos. Desde então, não cabe mais recurso, o que significa que a determinação já poderia estar sendo cumprida, com a exoneração ou demissão dos parentes não concursados. Agora, o Ministério Público tem até o dia 24 de agosto para fazer com que Prefeitura e Legislativo respeitem a determinação judicial. Em caso de descumprimento, serão R$10 mil de multa por dia. Para este advogado, especialista em direito administrativo, desde 2014, tanto Prefeitura quanto Câmara não poderiam ter nomeado qualquer funcionário que fosse parente até terceiro grau de outros encargos de confiança. Sem o cumprimento da Constituição, princípios básicos da administração pública acabam sendo feridos. Jamais a Prefeitura deveria manter esses vínculos ou fazer novas nomeações contrariando as disposições do acórdão. Isso se estende também à Câmara Municipal. Está se ferindo com o nepotismo dois princípios dos quais a gente tem batido firme na administração pública, que é o princípio da moralidade e o princípio da impessoalidade. Portanto, o nepotismo traduz-se medida inconstitucional e, por esta razão, deve ser extremamente combatido. A questão não é apenas moral e ética, afirma este consultor de recursos humanos. A prática do nepotismo é também uma forma de reduzir a eficiência e a produtividade no serviço público, de modo a não priorizar o mérito e o conhecimento. Nós temos um sério problema de produtividade, de perda de recursos em função desta visão distorcida de como se escolhe uma pessoa para te ajudar. Então, é por isso que nós assistimos, por exemplo, no serviço público, trabalhos desqualificados, né? Porque tem por trás pessoas que não têm conhecimento técnico, na maioria das vezes, sobre aquilo. Débora Lapini para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou em nota que já vinha aplicando as determinações da Justiça e que, portanto, não há adequação a ser feita. A Câmara de Ribeirão afirma que segue súmula do Supremo Tribunal Federal proibindo o nepotismo. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pussi, quando o assunto é cargo público, tem sempre polêmica, né? Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o representante da Frente Cívica, Rafael dos Anjos. Rafael, às vésperas de novas eleições e nós ainda precisamos discutir sobre nepotismo. Isso representa atraso na administração pública? Boa tarde. Boa tarde vocês que nos assistem em casa. Com certeza isso representa um atraso na administração pública. A gente está em pleno aí século XXI e a gente ainda está vivendo práticas da Idade Média, que a prática de nepotismo ela é remontada à Igreja Católica, ao Papa, que nomeava seus sobrinhos para poder dar continuidade ao seu poderio, tanto porque não poderia ter descendentes. E ainda a gente vive isso na idade de hoje, em pleno 2016. O verdadeiro fim do nepotismo depende de quem? Olha, o verdadeiro fim do nepotismo depende da extinção dos cargos públicos comissionados. Hoje a gente vive no Brasil é um câncer realmente os cargos públicos. Você tem 600 mil cargos públicos no país, em todos os poderes, em todas as esferas. Para a gente ter uma ideia, a gente pega um país como a Alemanha, a gente tem cerca de 300 cargos públicos, a França também, 300 cargos públicos de livre nomeação, em todo o país. Isso a gente tem mais cargos públicos em Ribeirão do que um país como a Alemanha, a França. Você imagina o atraso e o custo disso. Na verdade, a lógica do poder público é a investidura através de concurso público. E a gente vê que isso vem sendo burlado sistematicamente pela administração pública. O Ministério Público lutou na Justiça desde 2007 para tornar proibido o nepotismo em Ribeirão. Isso é um mau sinal?
Olha, é um bom sinal para o Ministério Público que propôs a ação. A gente tem que dar os parabéns para o Ministério Público que vem agindo nesses casos. Mas, infelizmente, ainda você teve um espaço de tempo de 9 anos da proposição da ação até sair a sentença definitiva. Isso ainda é um tempo muito longo e acaba que a população não sente que são efetivas as medidas tomadas. Então, você tem, em diversos governos na cidade, teve casos de nepotismo de diversos partidos. A gente tem aqui em Ribeirão o caso, primeiro do deputado Elcio Gasparini, que nomeou o filho, que ainda não era uma prática de nepotismo na época, não existia a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, a gente tem a nomeação do filho do secretário de governo, e o secretário de governo aqui em Ribeirão Preto já nessa gestão. E a gente ainda tem casos que não são considerados nepotismo pela súmula, mas que teriam que ser revistos, como, por exemplo, marido e mulher ser secretários municipais. Isso é complicado. Tá certo, Rafael. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que a Prefeitura de Ribeirão Preto está usando a tecnologia para tentar combater a falsificação em atestados. Paulo Pucci. Obrigado, até já.